Olá, o Olhar Independente está no ar. E hoje vamos exibir um documentário que apresenta a trajetória artística de Dionísio. O Memorial Dionísio do Apodi faz parte de uma série que, mais do que a biografia individual de artistas, apresenta a trajetória de trabalhadores da cultura. Vamos ver? Eu lembro que até uma amiga chegou e disse assim, onde é a ponte que você vai se jogar, porque você deixou rádio, deixou jornal, deixou faculdade pelo teatro, você acha que isso vai dar alguma coisa para a sua vida? E a resposta que eu tenho hoje é que sim. Esse búzio pertenceu ao meu avô, de quem também herdei o nome, Dionísio. Do meu avô foi para o meu pai, e meu pai, antes de falecer, disse que ele seria meu, porque eu era o único dos filhos que sabia tocá-lo. Uma vez meu pai me contou que meu avô tocava esse búzio nas margens do rio Apodi, na época das enchentes, para avisar o povo que as enchentes estavam chegando e que era necessário cuidar do gado e das próprias pessoas. Eu cresci ouvindo essas histórias e foram essas histórias que me tornaram o artista que hoje eu sou. Na feira da minha cidade, na minha infância, eu tive contato com os vendedores de pomada milagrosa, com os bonequeiros, os folheteiros, né, que vendiam e liam os cordéis, o cantador de viola, o próprio vendedor de peixe, de pastel. Isso foi um grande aprendizado, a ver essas pessoas, e eu não tinha consciência durante a minha infância, mas cheguei em Mossoró, na minha adolescência, vivi aqui. E quando entrei na universidade, que tive o primeiro contato com teatro, eu fui vendo quão importante foi a minha infância, né? Eu entrei para o GRUTUM, que é o Grupo de Teatro Universitário de Mossoró. Tive a sorte de entrar numa época em que a universidade, a UERN, tinha uma parceria com a Fundação José Augusto. Essa parceria permitia que a cada semana um profissional de teatro diferente viesse para Mossoró ministrar oficinas de teatro para a gente, né, do GRUTUM. Então isso foi um aprendizado imenso, porque nos colocou diante de grandes mestres do teatro potiguar. Do GRUTUM saímos, eu acho, 4, 5 pessoas e fundamos o pessoal do Tarará. Senhoras e senhores, preparem-se para ouvir a partir de agora a leitura dramática nos moldes das antigas novelas de rádio, texto interpretado pelo grupo de teatro O Pessoal do Tarará. No trajeto do pessoal do Tarará, cada experiência que a gente tinha levava uma a outra. Essa experiência do rádio, esses estudos nos levaram a querer trabalhar um texto nosso, né? Que retratasse as nossas coisas. E agora, Maria, mulher presta ou não presta? Eu sei, aí pra mim tanto faz. Qualquer um deles que ganhar vai continuar dando leite, pão vitaminado, forró de graça e sopão. Eles são assim mesmo. Um dia estão no partido do outro, estão loucos. Tudo tiradão que troca de camisa. E é por isso que o poder continua sempre na mão deles. É como diz aquele ditado, somos das coleiras, os cachorros são os mesmos, né?
Com Sanduíche de Gente, nós fizemos o que não tivemos condições de se aprofundar lá na universidade. Com Sanduíche de Gente, nós entramos, eu acho que em cada favela, na época a gente chamava de favela, né? Hoje se chama de comunidade, mas cada favela de Mossoró a gente entrou. E entrava de forma que a gente começava, ia num dia, apresentava, com 2, 3 meses a gente voltava de novo, porque era uma experiência que contava a história, contava os problemas da vida daquelas pessoas, das pessoas que viviam nas favelas, que viviam nos bairros, nas comunidades rurais também, cheia de dificuldades e engolidas pelos programas assistenciais do governo, pela religião, pela política que é feita em Mossoró, a oligarquia presente, né? Por isso que eles vivem pode de rico e nós tudo pode de pobre. Eles nos luxos dos palácios e nós nadando na merda e vagando pelo mundo que nem besouro rola bosta. Pegando a dificuldade do trabalho anterior, a gente chega no inspetor Geraldo que resolvemos o quê? Cada ator vai ter sua bicicleta. Em cada bicicleta vai ter uma mala que o ator carrega, nessa mala vai seus objetos de cena. Nessas bicicletas os atores vão chegar nas comunidades, nas favelas, na zona rural, pedalando. E chega a peleja do amor no coração de Severino de Mossoró. Ô saudade! Um raio de lua veio me buscar. Aqui jaz Severino de Mossoró, que foi tudo, que não foi nada. Severino de Mossoró é uma grande lição para nós artistas de teatro, a nós artistas de qualquer segmento das artes, né? O preço da nossa liberdade é um preço alto, um preço caro, mas vale muito a pena a você fazer sua arte e não se render, não ter que se limitar na sua criação artística para agradar os poderosos, a ter que ficar em cima do muro, a não falar o que você é aquilo não, para não desagradar aquele ou aquele outro. Eu acho que o pessoal do Tarará, desde o início, sempre teve essa marca, né, de não ter medo de enfrentamento com os seus trabalhos. Então, Cyrano de Bergerac, mesmo falando de amor, era uma atitude política. Então a gente chega com o Pulo do Gato, né, que foi uma grande ousadia. Sem usar linguagem verbal, abrimos mão disso. Os atores eram um calçãozinho, uma joelheira para não bagunçar o joelho de ninguém. E mais nada, só a presença de cada um. Careço de um abraço para poder continuar a minha história. Aurora Boreal foi um trabalho que me permitiu receber muitos abraços da plateia. E era um trabalho que a gente fazia chorar, era um trabalho de uma carga emocional muito grande, mas que a gente apresentava junto com outro trabalho, que era o Sem Palavras, que eu dirigia 2 atores, Maxson e Antônio Marcos, e que no Sem Palavras tinha uma leveza. Então, durante o momento de apresentação, a gente chorava com a Aurora Boreal e dava gargalhada com Sem Palavras. É necessário também falar sobre a nossa experiência com o audiovisual. A gente começou, sem grandes pretensões, a fazer documentários sobre sobre cada trabalho da gente. Um Chão de Esperança a gente fez em 2005,
a gente já estava notando uma pequena mudança nas ruas de Mossoró. Os primeiros moradores de rua, né? O olho do artista precisa ser um arauto da humanidade. E a gente começava a ver aquele problema que hoje, de 2005 para hoje, 2022, a gente viu o que aconteceu. Aí você imagine se o poder público tivesse dado olhos, ouvidos, atenção para o que a gente estava falando naquela época, né? O lixão aqui era uma coisa estrondosa, né? Na Estrada da Raiz, muitos porcos no meio do lixão, junto com as pessoas catando. E quando o poder público, a gestão da época, soube que a gente estava retratando, uma certa pessoa nos chamou para dizer que a prefeitura poderia nos patrocinar, nos apoiar, mas desde que a gente tirasse o lixão, que estava sendo até sendo resolvido pelo poder público. E a nossa resposta foi não. A gente não faz arte de brincadeira. A gente faz arte para transformar realmente a coisa. Se for para brincar, só para ser bonito, para ser contemplativo, eu não faço não. A arte ela precisa provocar. Ela precisa mexer com as pessoas, precisa tirar as pessoas do conforto das cadeiras. Só assim eu acredito que vale a pena a gente sofrer tanto. Porque para fazer arte no Brasil, com essa dificuldade toda, só para ser bonito, não tem cabimento. É mais fácil desqualificar um grupo de teatro, um artista aqui, um artista que está apontando uma coisa com seriedade. É muito mais fácil desqualificá-lo do que levar em consideração e debater de forma aprofundada. Mas a gente não debateu. O poder público passou por cima da gente. Mas a gente continua aqui. E o que eu sou mais feliz é em hoje pegar nessa trajetória toda de 1998 para cá. A minha trajetória é pautada na coletividade e eu vejo sempre quem quis desqualificar o nosso trabalho foi ficando para trás. Foi indo, foi saindo e a gente continua aqui, no mesmo lugar de fala da gente, da mesma postura, com a mesma responsabilidade, falando das mesmas coisas para os nossos atuais gestores, que daqui a pouco serão os do passado, como foram tantos. Ainda fizemos um curta chamado Matei, fui em casa trocar de roupa e voltei para assistir a perícia. E retratava também um outro ponto que é a violência nas ruas de Mossoró. Porque quando começou, isso que tem hoje, que é em Mossoró hoje, ninguém senta na calçada para conversar, isso também lá atrás a gente apontava para isso. Ele traz uma perspectiva de que a violência, enquanto estava acontecendo só nos jornais, lá com fulano de tal, ela era aceitável. Hoje todo mundo reclama. Por quê? Porque essa violência chegou dentro das casas de todo mundo, chegou na calçada de todo mundo. Os ares já estão mudados e os guerreiros chamados para combater guerra. Fazer Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, para mim foi uma responsabilidade que eu tomei, porque era necessário sair dos clichês, né? daquela coisinha de herói ou bandido. Eu me recuso a trabalhar dessa forma. Eu preciso defendê-lo quando eu entrar em cena, eu acreditar que sou Virgulino Ferreira, acreditar que sou Lampião. Alguém pra bater em mim não nasceu nem nascerá. Se nasceu não se criou, se criou levou o fim. Alguém pra bater em mim nesse terreiro não há. Com a bênção de meu padrinho eu já fiz bala, chovei estrela, correu o tempo para matei por matar só pra ver morrer, fazer sol quente esfriar. É necessário entendê-lo para você poder vivê-lo plenamente. Porque se você for com preconceito, você não vai compreender aquela pessoa. Então é necessário nisso você compreender até a nossa sociedade.
que ela é desigual. Vamos imaginar quantos garotos, quantos jovens sem oportunidade nenhuma pelas comunidades, por favelas do Brasil inteiro, caíram no crime por conta de falta de possibilidade, que para essas pessoas o que vai é polícia, é injustiça, é descaso. Eu não estou dizendo que isso justifica, mas eu estou dizendo que isso causa. Então, Lampião também fazia parte disso, de um Brasil que não tinha para onde o pobre correr. Se corresse para um lado, sofria na mão do cangaço. Se corresse para o outro, sofria na mão da polícia. Não tinha política pública de governo. Então, para onde fugir? Talvez aí esteja a raiz dos nossos problemas, né? Essa desigualdade. Tive uma outra experiência com Lampião, que foi no Alto da Liberdade, de 2013, que eu fui responsável por dirigir o ato que tratava da resistência. E ali a gente fez uma coisa de um Lampião muito contemporâneo, né, que eram duas gangues, a gangue de Lampião e a gangue do prefeito Rodolfo Fernandes, e que no final chegava, depois que Lampião ia embora, chegava um outro Lampião na garupa de uma moto, pegava um menininho que estava lá, descia, ele com o capacete com a bandeira do Brasil, ele descia com a arma e levava tudo que a pessoa tinha, que o menininho deixava o menininho de cueca, né? Revisitar o passado só presta se for para melhorar o futuro a partir do nosso presente. Tá aí, Mossoró se gaba que botou Lampião para correr. Mas quantos Lampiões nós temos hoje? Andando, rodando de moto aí, assaltando, com o moçoroense ficando dentro de casa sem poder sair para sua calçada. Nós não vamos pegar essa história de 27 para poder ter coragem, enfrentar os problemas que temos hoje, investir em educação, em cultura, que não é investido, é só de faz de conta, para a gente poder realmente mudar a chave disso tudo. E chegou um momento bem difícil para mim, mas muito necessário, que foi ir embora de Mossoró. Passei, eu acho, praticamente 5 anos em São Paulo, fui em busca de um mestre, Cacá Carvalho. Eu acho que eu aprendi a ser matemático com o Cacá, e ele é da matemática. Cada gesto, com cada movimento, com cada respiração, com cada olhar, com qualquer coisa que esteja acontecendo em cena, que tem que estar porque precisa ter função. E aí fizemos um trabalho que você não tinha tempo de respirar outra coisa a não ser trabalhar, que foi aquela infância toda. Um trabalho que eu fiz com mais 3 pessoas, ele escolheu 4 pessoas, né, para trabalhar na Casa Laboratório para as Artes do Teatro de São Paulo, dirigida por ele, ligada à na época Fondazione Pontedera Teatro da Itália. Não deixava gravar, não tem isso registrado. Quem viu, viu, quem não viu, não viu e perdeu. Ele me ajudou a multiplicar o trabalho que eu tinha. Eu cheguei lá com a Aurora Boreal, e de Aurora Boreal, com o mesmo texto, que foi um texto que eu escrevi, ele me apresentou uma possibilidade de ter várias versões. E aí eu cheguei numa trilogia, né, que com o mesmo texto eu tinha Aurora Boreal, Casca de Nós, que foi um trabalho que ele dirigiu, né, uma reelaboração artística de Cacá, e o Andarilho, que foi uma ideia dele, que eu jamais pensava que aquele texto poderia ir para a rua. Lá em São Paulo ainda, eu ainda trabalhei com o Núcleo Macabea de teatro e fiz um trabalho chamado Epístola Ponto 40, um trabalho bonito também, fazia uma criança de 11 anos, né, chamada Auarã, e que a família dessa criança foi vítima de um despejo. E a gente foi para a comunidade, a favela do Boqueirão, lá em São Paulo, e esse espetáculo tratava de um despejo que tinha acontecido na favela do Boqueirão. Apareceu uma possibilidade de voltar para a minha terra, onde tudo começou, e eu acho que é muito significativo isso. Então recebi um convite para ficar responsável
pelos projetos culturais de Apodi. Caravana Natalina foi um dos projetos mais bonitos que a gente fez. Passava o ano trabalhando nas comunidades, criando grupos artísticos, e esses grupos é que compunham a Caravana Natalina, que invadia as comunidades rurais, as comunidades periféricas, levando uma programação cultural em um ônibus, fazendo o Natal realmente com a cara de Apodi, né? Nesse Natal até a gente não usava o Papai Noel, a gente retratava as figuras de Apodi. Nós construímos uma casa de taipa no centro de Apodi, de frente para a Igreja Matriz, que era o nosso projeto junino, né? O povo de Apodi tem muito essa referência, grande parte da população viveu em casa de taipa e a gente construiu com os utensílios da casa de taipa para que as pessoas, as novas gerações pudessem conhecer como foi o passado. E criamos também um grupo de teatro de surdos, né? O grupo Além das Mãos. Era feito de uma forma sem linguagem verbal, porque eles não falavam pela linguagem verbal, mas também não utilizamos a linguagem deles, Libras, né? Nós fizemos um trabalho em que as pessoas só sabiam que eles eram surdos no final do trabalho. E aí vem outro momento que é a construção de uma parceria muito bonita minha com minha companheira Renata Soraya, que é artista da dança, e daí a gente chegou no alarido, né, que é um grito dela, não só dela como meu também, porque através do alarido a gente grita para o mundo de que é necessário o artista não se render ao comércio, que é possível fazer uma arte que não seja imposta pelo comércio, pelos maneirismos, pela facilidade. É um trabalho em que a intérprete criadora, a artista criadora, a dançarina, ela executa toda a dança dela, não utiliza elementos exteriores, tudo que ela utiliza são os próprios objetos que ela tem em cena, como o próprio corpo dela. A trilha sonora é toda feita a partir, ao vivo, mas a partir do corpo dela, do que ela faz, de onde ela bate, do objeto que ela se relaciona. Então isso é de uma grandeza que eu acho que o Brasil precisa ver. Durante a pandemia, a gente sofreu muito, né, pela falta de contato com o nosso público. Criamos um sarau virtual chamado Alumiar. Com o avanço da vacina, a gente quis abrir a nossa casa para ser um espaço cultural também. E começamos a fazer apresentações e chamar os amigos, chamando os vizinhos. Daí a pouco essa coisa vai crescendo e torna-se o espaço cultural no meio do mundo. Algo que a gente hoje tem o maior orgulho, e acontece várias coisas dentro dele, capoeira para as crianças, tem cinema. A nossa parceria, minha e de Renata, também se fortaleceu muito com os trabalhos que a gente fez de audiovisual, que a gente fez a série Mestres do Apodi, uma preciosidade com 7 grandes mestres e mestras do Apodi, um trabalho que o Brasil precisa conhecer, reconhecer e ser multiplicado em todos os lugares. Nossos mestres precisam ser ouvidos. Tudo que a gente faz hoje é pensando em registrar as pessoas do circo, as pessoas do teatro, as pessoas da música, os contadores e contadoras de histórias, os poetas, poetisas. A Igreja do Avivamento Cultural com a chama da esperança no meio do mundo, né? É uma forma que a gente criou de fazer uma pregação, de dizer uma palavra, de tocar nas feridas de nosso povo, nas feridas da gente, a tratar das nossas mazelas de uma forma mais filosófica, utilizando Platão, Sócrates e tantos outros que a gente utiliza. Quando eu estive em São Paulo, eu tive uma experiência muito rica, porque eu era cooperativado, né, da Cooperativa Paulista de Teatro, e vi
o quão importante é uma cooperativa, a Cooperativa Paulista é lá para São Paulo. Eu ficava sempre dizendo, eu digo, isso a gente poderia criar uma cooperativa, né? E aí, junto com Renata, que inclusive hoje é presidenta da cooperativa, e vários companheiros e várias companheiras, a gente cria, porque a cooperativa é um sonho, né? No final das contas, os sonhos que a gente realiza são sempre coisas coletivas, né? Para a gente e para outras pessoas. Porque eu sempre digo, como o poeta já cantou, é impossível ser feliz sozinho. Gostaram do programa de hoje? Pois fica ligado no Olhar Independente que nos próximos programas veremos mais episódios da série Memorial. E eu te espero aqui no Olhar Independente. Até lá. Tchau, tchau.